Fala galera, hoje é dia de X-Men, Dias de um Futuro Presente. É uma história da Marvel, escrita por Walter Simonson, Louise Simonson, Bob Harras e Chris Claremont e desenhada por Jackson Guice, Terry Shoemaker, Chris Wozniak, John Bogdanov e Arthur Adams no ano de 1990. Em Dias de um Futuro Esquecido, aquele mundo foi totalmente destruído. A maioria dos mutantes foram mortos, incluindo Franklin Richards. Mas Franklin era tão poderoso que, de alguma forma, ele ressurge agora no universo tradicional da Marvel, o universo 616. Esses são os Dias de um Futuro Presente. Dias de um Futuro Presente envolve 4 revistas da Marvel: X-Men, X-Factor, Novos Mutantes e até o Quarteto Fantástico. E é, de certo modo, uma sequência de Dias de um Futuro Esquecido, que eu já fiz vídeo e vai ter o link para ele aqui na descrição. Então assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. No mundo de Dias de um Futuro Esquecido, Jean Grey e a Força Fênix se fundiram. Ela não morreu durante a saga da Fênix Negra nesse universo. Um tempo depois, ela e Scott Summers, o Ciclope, se casaram e tiveram uma filha, Rachel Ann Summers. O problema é que o mundo de Dias de um Futuro Esquecido sofreu um grande golpe com o ataque de sentinelas que praticamente mataram quase todos os mutantes do país, enquanto outros foram capturados. Alguns desses mutantes sobreviventes ficaram sob o controle de um homem chamado Ahab, que lhes fez lavagens cerebrais, os tornando em farejadores, que caçavam outros mutantes. Eles usavam uniformes, como se fossem cães de caça, e o procedimento os deixava com marcas nos seus rostos. E Rachel Summers passou por isso, e se tornou uma das maiores farejadoras. Até que um dia, durante uma sessão de tortura, ela se libertou da lavagem cerebral, atacou Ahab e fugiu, se juntando à célula rebelde de Tempestade, Colossus, Kitty Pryde e Magneto. Depois dos eventos onde Rachel ajuda Kitty Pryde a voltar no tempo e resolver as coisas no passado, esse futuro continuou existindo, porque se trata de um futuro alternativo. Mas graças aos seus poderes, ela também conseguiu chegar nesse passado alternativo, no universo 616, o universo tradicional da Marvel, onde passou a interagir com os X-Men e foi convidada pelo Professor Xavier na época a ficar no instituto. Rachel tinha memórias conturbadas sobre o seu passado, mas conseguiu despertar os poderes herdados da sua mãe, se tornando a nova Fênix. Nessa época, ela evitou se revelar como filha de Ciclope, de um outro universo. E depois, com a volta de Jean Grey, ela também ficou afastada da mãe nesse mundo. Inclusive, durante um período, ela foi levada até mesmo ao Mojoverso. Só que quando voltou para a Terra, os X-Men estavam considerados como mortos por causa da saga Queda dos Mutantes. Foi quando ela, junto de Kitty Pryde, Noturno, Meggan e Capitão Britânia, formaram uma equipe de super-heróis para proteger a Grã-Bretanha. Era a Excalibur. É nesse contexto que a história começa, com o Quarteto Fantástico voltando para casa depois de um piquenique em família. Nessa época, a casa do Quarteto Fantástico era o edifício Four Freedoms Plaza, depois que o antigo prédio foi destruído alguns anos antes. Mas quando eles voltam do piquenique, eles se deparam exatamente com a sua antiga casa, o edifício Baxter. Suspeitando de uma possível armadilha, uma ilusão criada por algum vilão, Reed leva o quarteto ao Central Park para que possam se aproximar do prédio com cautela. Nessa época, o Quarteto Fantástico tinha como integrantes Reed Richards, Sue Storm, John Storm e Sharon Ventura como a Mulher Coisa, já que Ben Grimm, o Coisa, estava de volta à sua forma humana nesse período. E eles estavam juntos nesse momento, com o pequeno Franklin Richards também, o filho de Sue Storm e Reed Richards.
Ao entrar pela porta da frente, o quarteto percebe que é de fato o antigo edifício Baxter. E não só isso, tudo parecia ser como era muitos anos atrás. Até com funcionários antigos aposentados ainda trabalhando ali. E para piorar, quando o quarteto sobe até o seu quartel, eles encontram o Quarteto Fantástico. Era uma versão mais jovem. Era o quarteto original, da época do seu surgimento praticamente, da época do edifício Baxter. Claro que isso inicia um combate generalizado entre eles, ambos se acusando de serem impostores. E mesmo mais experientes, o quarteto mais velho é derrotado, porque eles não lutam com força total, principalmente pelo perigo que aquele combate representa para o pequeno Franklin Richards. Assim, no seu laboratório, Reed Richards, mais jovem, faz testes nos inimigos mais velhos e percebe que são de fato o verdadeiro Quarteto Fantástico. A única diferença entre eles era que o quarteto mais velho já tinha Franklin. O quarteto mais jovem não tinha ele ainda, mas nesse momento sua Storm mais jovem diz que eles têm sim. Franklin Richards estava ali com eles, mas ele estava mais velho, era um adulto. Acontece que tudo aquilo era a criação da manipulação de realidade de Franklin Richards. Mas esse Franklin adulto tá confuso e não entende como poderia ter dois quartetos. Sue tenta acalmar o filho para fazê-lo ouvir a razão, mas isso só serve para confundi-lo mais ainda. Enquanto isso, o jovem Franklin estava assustado e diz que ele é o verdadeiro Franklin. Ainda mais perturbado, o adulto Franklin perde a paciência e sai voando dali. Assim, a ilusão que ele estava criando desaparece, junto com o edifício Baxter e o outro Quarteto Fantástico, liberando o quarteto mais velho e trazendo de volta o Four Freedoms Plaza. Enquanto tudo isso acontecia, na costa da Grã-Bretanha, no farol da Excalibur, Rachel Summers passa um tempo ao ar livre com a sua companheira de equipe, Megan. E elas conversam sobre o passado. Mas Rachel admite que as memórias do seu passado são confusas. De repente, Rachel grita de dor e desmaia. Quando se recupera, Rachel diz que sentiu algo que não sentia há tempos. Era algo pessoal, e ela tem que investigar isso sozinha. Pela cidade de Nova York, Ford e Banshee andavam pelas ruas quando são encontrados pelo adulto Franklin Richards. Franklin os reconhece e os chama de professores, mas ao perceber que os dois não o reconhecem, ele vai embora mais uma vez. Enquanto isso, num futuro distante, um homem conhecido como Ahab é despertado por supercomputadores avançados. Porque eles detectaram o poder do mutante fugitivo, eles encontraram Franklin Richards. De volta à cidade de Nova York, Reed tenta entender melhor toda a situação com o Franklin adulto. E ele chega à conclusão de que essa versão deve ser algum tipo de manifestação dos poderes mutantes de alteração da realidade do filho. Reed chegou a bloquear esses poderes na mente de Franklin. Mas agora, para protegê-lo, o melhor a se fazer era remover isso e desbloquear todo o seu potencial mutante. Nesse momento, Banshee e Ford chegam no Four Freedoms Plaza e contam ao quarteto o que aconteceu com eles. Dentro do prédio, Reed conduzia testes no filho, quando um portal se abre e eles são atacados por drones futuristas. Mas Sue Storm consegue juntá-los e jogá-los para fora do prédio, onde eles explodem. Ao conversar com Banshee e Ford, o quarteto percebe que Franklin adulto está em busca de conforto, de buscar pessoas que ele reconhece. Então eles perguntam ao jovem Franklin onde ele iria para se sentir seguro se não pudesse estar em casa. E Franklin diz que ele iria na casa dos Power, do Quarteto Futuro. E de fato, o adulto estava lá, fazendo a família Power acreditar que ele era uma criança graças às suas ilusões. Mas o quarteto consegue chegar e convencê-lo a ir junto com a sua família, liberando assim a família Power. O problema é que ao sair do apartamento dos Power, Franklin adulto vê um prédio diferente que não deveria existir ali, e assim Franklin desaparece. O quarteto precisava definir um novo plano,
E em poucos momentos, Reed e Ford desenvolvem um dispositivo para rastrear a assinatura energética única de Franklin. Mas eles encontram duas assinaturas idênticas. Assim, a equipe se divide em dois grupos. Ben Grimm, Ford e a Mulher Coisa vão em busca no centro da cidade, enquanto Johnny, Sue, Reed e Banshee investigam em outra parte. E com o dispositivo, Ben e o seu grupo seguem a assinatura energética de Franklin em direção à nave do X-Factor. Só que enquanto isso, em Westchester, na frente de uma mansão destruída, surge o adulto Franklin Richards, agora vestindo um tipo de uniforme com a letra M estampada nele. Franklin estava diante do Instituto Xavier em ruínas, mas com um simples pensamento, a mansão é refeita, e quando ele entra, ele transforma o seu uniforme no uniforme de um dos novos mutantes. Enquanto isso, num complexo no Nexo, fora do espaço e tempo, estava Ahab. E ele é o mestre dos farejadores no futuro, onde aconteceu a caça aos mutantes no mundo de Dias de um Futuro Esquecido. E depois do sumiço de Rachel Summers e do aparecimento de Franklin no passado, Ahab tá ali agora, enviando drones e farejadores atrás dos dois mutantes fugitivos. Em Westchester, no subsolo da Mansão Xavier, os novos mutantes, agora liderados por Cable, ainda usavam o lugar como base de treinamento, já que o subsolo, incluindo a sala de perigo, continuavam intactos. Só que no meio de um treinamento, surge Franklin Richards com uma equipe diferente de novos mutantes, incluindo uma diferente Rachel Summers, o ressuscitado Cifra, além dos novatos Blaze, Blue Wagner e o Porrete. Isso perturba os novos mutantes, principalmente Lupina e Warlock, ao ver o seu amigo Cifra vivo mais uma vez. Mas ele estava possuído por Magus, o pai tecnológico de Warlock. Como Magus, ele ataca, enquanto Porrete e Blaze também aproveitam, começando um combate generalizado. E quando os novos mutantes se dão conta, a própria sala de perigo estava diferente, com outras tecnologias. E tinha um homem ruivo no comando, com um tapa-olho. Era um velho Banshee, que em algum momento do futuro distorcido de Franklin se tornaria professor dos novos mutantes. Mas até esse Banshee estava confuso com o que estava acontecendo. Finalmente, Cable consegue chegar até os garotos e diz ao velho Banshee que ele está confuso porque um deles ali está afetando a realidade. As coisas não são do jeito que estão naquele momento. Isso começa a perturbar Franklin, que chega até a mudar de forma para uma criança, alterando entre a sua forma adulta, desfazendo o Banshee e os seus novos mutantes de um futuro alternativo, e desfazendo até mesmo a mansão, a deixando em ruínas mais uma vez. Então Franklin diz que tá tudo errado, as coisas não eram para estar daquele jeito, e ele desaparece mais uma vez. Nesse momento, Reed Richards chega com Sue Storm, o pequeno Franklin Richards e Banshee se reencontrando com os novos mutantes. Então Reed explica para Cable tudo o que está acontecendo. Reed entendeu que aquele Franklin adulto é uma manifestação de uma versão do seu filho de algum futuro. Algum futuro alternativo que tem diferenças com o seu mundo. Era o mundo de Dias de um Futuro Esquecido. O problema é que eles não têm muito tempo para conversar, porque surge nesse momento um farejador, seguido por vários drones futuristas que atacam todos ali. Desse jeito, todos se juntam para combater a ameaça, destruindo os drones e controlando o farejador. Os heróis interrogam aquele homem, e ele explica que é um mutante também, transformado, escravizado para farejar e caçar outros da sua raça. Só que nesse momento surge o seu líder, Ahab, e ele o mata por ter fracassado e por ter revelado demais. Assim, Ahab vai embora. Enquanto isso, pela cidade, num museu de história natural, Franklin Richards aparece, e ele materializa a versão da sua namorada, Rachel Summers, num momento que eles já tiveram na sua realidade. Mas esse momento foi interrompido pela chegada de sentinelas.
Levados por farejadores de Ahab, eles estavam atrás de Franklin e de Rachel. Mas nesse momento, o carro voador do Quarteto Fantástico chega para combatê-los, enquanto Franklin fica no meio disso tudo, intangível, com Rachel assustada ao seu lado. Só que ao ver os seus pais, mesmo que de outra realidade, e os novos mutantes sendo caçados e atacados por farejadores e sentinelas, Franklin lembra como era feliz no seu mundo e como isso foi tirado dele. Assim, Franklin explode. O museu é todo destruído, os sentinelas e os farejadores também. Tudo queima. E ao ver a sua versão mais velha agindo dessa forma, descontrolado, o jovem Franklin se assusta ainda mais e diz que ele se tornou um vilão no seu futuro. Por isso ele considera os seus poderes malignos e diz que nunca mais vai usá-los. E nesse momento, o garoto desmaia. Ele entra num coma. O Franklin adulto culpa o seu pai inclusive, porque Reed deixou uma trava nos poderes dele. E se ele não tivesse feito isso, talvez quando os sentinelas atacaram, ele poderia ter salvo seus amigos. Abalado com todas as memórias, e vendo a sua versão mais nova não querendo usar os seus poderes também, era como reviver todo o horror que ele passou. E assim Franklin mais uma vez vai embora. Enquanto isso, no centro de Manhattan, na nave que é o prédio do X-Factor, Ciclope, Jean Grey, Arcanjo, Fera e Homem de Gelo treinavam, quando de repente a nave simplesmente desaparece. Por sorte, o Arcanjo consegue salvar o pequeno Nathan Summers de uma queda, e Jean Grey leva os outros para o topo de um prédio próximo para entender o que aconteceu. Era Franklin Richards. Na sua realidade, aquele prédio não existia, então ele simplesmente o apagou dali. Nesse momento, um outro carro voador do Quarteto Fantástico se aproxima com a Mulher Coisa, Ben Grimm, o Tocha Humana e Ford. Eles se aproximam dos integrantes do X-Factor para avisar que um Franklin adulto estava pela cidade e insano. Assim, todos entendem o que aconteceu com o seu prédio e agora vão atrás do rapaz para tentar contê-lo. Acontece que no meio dos céus, enquanto buscavam por Franklin, um clarão surge. Um tipo de bola de fogo passa por eles e se choca com alguma coisa. Era Rachel, a atual Fênix, indo ao encontro de Franklin. Franklin diz que a sua Rachel não tinha aqueles poderes, mas Rachel não o reconhece. As suas memórias do passado ainda estão bagunçadas depois de atravessar o fluxo do tempo. Mas de qualquer forma, ela o ataca com o poder da Fênix. E quem vê essa cena é Jean Grey, que reconhece o seu antigo poder. Franklin chora ao ver que Rachel não o reconhece e diz que não queria nada daquilo, tá tudo diferente, tá tudo errado. E então ele desaparece. O quarteto e o X-Factor se aproximam para ver se estava tudo bem com Rachel, e Jean Grey pergunta quem é ela e por que ela tem aquele poder. E Rachel responde falando, oi, mãe. Só que Jean a rejeita, dizendo que ela não pode ser a sua filha, não fazia sentido. Rachel se sente mal, perguntando se é pelas marcas no seu rosto. E enquanto Jean chora em negação, Rachel diz que ela é do futuro, de um futuro esquecido. Ciclope se aproxima com o pequeno Nathan em braços, e Rachel o chama de pai. Mas antes de poder falar mais qualquer coisa, ela é atingida por um arpão energizado. Era Ahab com os seus farejadores. E ele quer Rachel de volta, porque Rachel era uma dos farejadores no seu futuro. Uma das melhores. Tudo isso antes de fugir e se juntar aos X-Men rebeldes. Só que Rachel luta contra isso. Ela sempre se culpou por caçar os seus semelhantes, por caçar mutantes no seu futuro. E agora, com o poder da Fênix, ela se livra do controle de Ahab. Então, ela foge dali. O problema é que Ahab e os seus outros farejadores continuam ali, e um combate generalizado contra X-Factor e Quarteto Fantástico começa. Nesse momento, a outra parte do quarteto, com os novos mutantes que estavam na Mansão Xavier, se aproximam e reforçam o lado dos heróis.
No meio do combate, Sue Storm protege o seu pequeno filho Franklin, enquanto Reed Richards escaneia Ahab e vê que ele tem um tipo de campo de deslocamento temporal que o envolve, entendendo que ele não é daquela época e está ali graças a algum maquinário. Desse jeito, eles procuram e encontram a nave de Ahab. Enquanto Arcanjo e Fera lutam contra o próprio Ahab, Tocha Humana e Homem de Gelo se juntam para energizar ao mesmo tempo com fogo e gelo a nave de Ahab. E com uma rajada óptica de Ciclope, a nave do seu inimigo explode, levando Ahab e os seus farejadores dali, acabando com o conflito. Homem de Gelo e Arcanjo ficaram bastante feridos, mas pelo menos a luta terminou. Ou é o que parecia, porque nesse momento o adulto Franklin Richards surge mais uma vez. Ele diz que os mutantes lutaram bem, mas nenhum deles sabe sobre o seu futuro. Ciclope, por exemplo, não sabe que o filho dele, o pequeno Nathan, vai se tornar um mutante bastante poderoso. Um viajante no tempo. Só que ele nunca deveria ter nascido para começo de conversa. Franklin diz isso porque quem nasceu no seu universo foi Rachel Summers. Então Franklin faz Nathan simplesmente desaparecer junto com ele, deixando um Ciclope desolado e sozinho para trás. Enquanto isso, Rachel Summers estava num restaurante comendo um hambúrguer, tentando deixar para trás o trauma de reviver os dias de farejadora. Nesse momento, 3 homens armados entram para roubar o local, mas de repente as suas armas viram sucata, graças aos poderes de Rachel. Só que o problema mesmo acontece quando ela sai do local e vê um rosto familiar do lado de fora. Rachel voa dali com os seus poderes, e ao libertar a Fênix, ela emite um grito mental, que foi ouvido por vários telepatas e outros sensitivos a ameaças pela cidade. Nos céus, ela encontra a pessoa que viu do lado de fora do restaurante. Era Franklin Richards adulto, da sua linha do tempo. E dessa vez, Rachel se lembra dele e pergunta se deveria confiar que é ele mesmo. Ela viu Franklin morrendo nas mãos de um super sentinela. Então ele diz que ela pode senti-lo. E então eles se beijam. E com isso Rachel perde o poder da Fênix, se tornando a garota que Franklin conheceu na sua realidade, a sua namorada. Um tempo depois então, os dois vão juntos até o Four Freedoms Plaza, onde se encontram com o X-Factor e com o Quarteto Fantástico. E agora Franklin diz que ele e Rachel vão começar uma nova vida juntos. Todos ficam surpresos por ele estar ali e se perguntam o que ele fez com Nathan Summers, com o pequeno Franklin que ainda está desacordado e com a nave do X-Factor desaparecida. Mas enquanto o questionam, Franklin os impede mentalmente de continuar o interrogatório. E todos passam a agir como se estivesse tudo bem. Enquanto isso, Jean Grey diz a Rachel que ela não tem certeza de como reagir à recente revelação de que ela tem uma filha de outra linha do tempo. Jean Grey estava assustada. Independente disso, Rachel e Franklin vão embora dali, liberando seus pais da alteração mental, que agora voltam a si e tentam fazer algo para lidar com as habilidades de Franklin de alterar a realidade. Enquanto tudo isso acontecia, quem se aproxima dos escombros da Mansão Xavier é a ainda jovem Tempestade e o seu novo amigo, Gambit. Ao entrar pela escotilha, que leva ao subsolo, eles são interceptados por Cable e pelos novos mutantes. Mas são contidos quando Banshee a vê, e principalmente quando Ford reconhece a sua amada, mesmo que rejuvenescida. Com as coisas mais calmas, eles explicam os conflitos que vem tendo com Franklin Richards, e Tempestade vai ajudá-los a confrontá-lo. No Four Freedoms Plaza, Ciclope e Sue Storm conversam sobre a relação entre os seus filhos, mesmo que ambos sejam de outro universo. O problema é que, distraídos, eles são atacados por inimigos vindos de um portal a mando de Ahab, que estava de volta.
Em outra parte do prédio, os novos mutantes, com Gambit e Tempestade, chegam para se juntar ao Quarteto Fantástico e ao X-Factor. E todos juntos vão em busca de Rachel para salvá-la desse Franklin adulto. Enquanto isso, Ahab tinha Ciclope e Sue Storm capturados na sua nave. E usando as suas máquinas, ele converte os dois em farejadores. Inclusive, é essa máquina que acaba deixando as marcas nos rostos deles, assim como as marcas que Rachel tem quando usa os seus poderes de Fênix, por exemplo. Em posse dos pais do casal, Ahab os leva para encontrar Rachel e Franklin num parque que inclusive estavam com o pequeno Nathan Summers. E ao chegar de surpresa, as rajadas ópticas de Ciclope nocauteiam Rachel, enquanto Sue prende Franklin num campo de força invisível. E com os seus poderes, Ahab leva Rachel e Franklin para sua nave. Mas um imenso grupo de novos mutantes, X-Factor e Quarteto Fantástico estavam ali para combater o seu inimigo. Assim, uma enorme batalha generalizada se inicia. O problema é que Ciclope e Sue Storm estão ali também, no lado dos inimigos, e os heróis não querem machucá-los, o que complica um pouco as coisas. E para piorar, Ahab tinha um campo de energia no chão da sua nave que afeta a todos, os deixando fisicamente incapacitados. Assim, os heróis pareciam derrotados, quando de repente Franklin Richards se cansa disso tudo, e ele age. O problema é que Ahab estava disposto a matá-lo, e então ele joga o seu arpão energizado nele, só que quando Franklin desvia, o arpão vai em direção a Rachel. Mas antes que atingisse a garota, Jean Grey se esforça, se levantando e salvando a sua filha de outra realidade. Sem ter mais o que fazer, com os poderes de Franklin muito além dos poderes de Ahab, ele desiste da sua caçada e vai embora, voltando para o seu futuro. Todos finalmente se recompõem. O problema é que Ciclope e Sue ficaram como farejadores. Mas Ford vai reverter o DNA deles dois com as suas invenções, assim como fez com Jean Grey e Banshee um tempo antes nos esgotos dos Morlocks. Mais calmos para conversar agora, Reed faz análises em Franklin adulto, e assim o rapaz percebe o que realmente está acontecendo. Não é que o mundo está estranho ou errado, é que ele não deveria estar ali. Ele é de outro universo, de uma linha do tempo no futuro, uma que nunca aconteceria nesse mundo. E pior, ele nem existia mais. Franklin era só um sonho materializado, uma projeção de si próprio. Acontece que quando ele foi morto em Dias de um Futuro Esquecido, a sua mente viajou por um segundo, se conectando com Rachel Summers. E por isso ele apareceu nesse universo, pela ligação deles. Mas Franklin não sobreviveu àquele ataque por causa das travas que tinha no seu poder que foram quebradas no momento da sua morte. Foi assim que ele fez tudo isso, que ele surgiu ali. Essa era só uma materialização daquele seu último momento sem as travas. Assim, Franklin entende e se desculpa, se despedindo da sua amada Rachel Summers. Ele pega o pequeno Franklin e o desperta do seu coma, e se desmaterializa em seguida, devolvendo também os poderes de Rachel, que vai embora frustrada pela sua perda, por tudo que passou no seu universo e por ainda ter aquelas marcas para lembrá-la disso tudo. Ciclope resgata o seu filho Nathan, com tudo finalmente voltando ao normal, inclusive com a nave do X-Factor voltando à sua posição de prédio. Tudo o que o Franklin Richards adulto afetou foi desfeito. Assim, os heróis se despedem, com Reed agradecendo, dizendo que podem contar com o Quarteto Fantástico sempre, porque todos eles são uma grande família. E um tempo depois, Jean Grey fica pensativa com essas palavras, e finalmente percebe que Rachel, independente de vir de outra realidade ou não, também é a sua família. E é desse jeito que termina a história.
Dias de um Futuro Esquecido é um dos grandes clássicos dos X-Men, é uma história revolucionária para sua época, enquanto Dias de um Futuro Presente é talvez uma das piores continuações de toda a Marvel. O argumento até que é bom. Toda a questão do Franklin, que é tão poderoso e ainda reflete a sua essência nessa forma, até mesmo em outro universo, isso é legal. Mas é feito num roteiro péssimo, com uma narrativa pior ainda, e numa arte onde só uma das 4 edições se salva praticamente. A publicação é tão bizarra que a edição que leva a parte 2 no título, na verdade é a parte 3. Ela só saiu como 2 porque foi lançada antes, o que bagunça a leitura de um desavisado, como se a bagunça do roteiro já não fosse pouca. O personagem Ahab é chato e desnecessário. E na época ainda queriam deixar pistas de que ele era na verdade o Cable nesse universo de Dias de um Futuro Esquecido que foi tomado pelo vírus tecno-orgânico. Algo numa época onde a Marvel não sabia muito bem qual seria o futuro do Cable. E ainda bem que não fizeram essa relação. De qualquer forma, a saga original é marcante. Mas essa sequência, poucos sabem que sequer existe. Inclusive a própria Marvel deve tentar esconder que isso foi feito, exatamente pela péssima qualidade da escrita. O que existe há não muito tempo é outra tentativa de trazer esse universo de Dias de um Futuro Esquecido à tona, desenvolvendo mais essa realidade paralela com a HQ Dias de um Futuro Esquecido, O Fim do Mundo. Mas esse quadrinho é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder o que vem por aí, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.